E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso canal e desse módulo maravilhoso de como ensinar você a projetar do zero dentro do Arcade na prática. Gente, eu sou a Bela e eu sou aqui a professora de vocês, meus Bean Lovers, meus queridos, meus amores, e hoje a gente vai falar sobre paredes. No nosso módulo passado, a gente comentou aí sobre as paredes de uma estrutura simples, ou seja, só com aquele perfil simplificado, e hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre paredes compostas. Isso mesmo, é o segundo patamar aí das nossas paredes. Então, galera, vocês realmente vão aprender muito aqui nesse módulo, então fica ligada. E também já vou pedir, já que você não quer perder mais nenhuma aula, nem essa nem as próximas, já se inscreve no canal e ativa a notificação no sininho, tá bom? Então na aula de hoje eu vou explicar como que vocês configuram um perfil composto, qual que é a diferença entre perfil composto e outros, como que você resolve aquela questão de divisão, né, de pavimentos, que sempre fica uma laje assim, aparecendo uma linha, e depois a parede, e depois outra parede, fica um negócio horroroso de qualquer modelagem. Eu vou ensinar como que vocês configuram e corrigem esse problema, que na verdade não é um problema, é só a gente que não tá modelando correto. Fica aí então depois da vinheta que a gente começa com a telinha do Arcade. Belezinha, galera? Então vamos começar a aula de hoje. Hoje, basicamente, a gente vai modelar, então, as nossas paredes, isso mesmo. Porém, ao contrário do que eu ensinei aí no módulo anterior, agora eu vou ensinar uma forma um pouquinho mais completa para vocês modelarem. É a única? Não. Porém, é uma das possíveis dentro do Arcade, tá bom? Primeiro de tudo, eu vou selecionar aqui o meu vegetal, tá bom? E eu vou configurar, então, essa parede. A primeira parede aqui do meu pavimento térreo, ele vai ser toda essa volta aqui, porque vai ser, no caso, um pavimento meio aberto, tá? Sem nenhuma divisão. E no caso do pavimento inferior, a gente vai trabalhar com uma parede do sanitário e tudo mais, tá bom? Porém, vai ser algo bem simples para modelagem em si. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar aqui nessa estrutura, ou eu vou poder aqui entrar dentro do Ctrl T e mudar aqui para essa função de perfil composto, tá bom? O que é essa questão do perfil composto? Vamos entender, afinal de contas, o que acontece. Esse perfil composto nada mais é do que a especificação aí do que você tem de osso, no caso que normalmente é sua alvenaria, e aí você tem, por exemplo, o seu reboco, o seu acabamento, que aí esse daí vão receber, por exemplo, a pintura, tá bom? Essa aqui é uma forma de você modelar mais corretamente conforme a construção em si do seu projeto, tá bom? Como que, afinal de contas, a gente cria esses perfis? A gente vem aqui em opções, atributos do elemento e composições, tá bom? Isso aqui é algo não avançado, mas assim, é bom a gente sempre saber que a gente tem essa possibilidade de a gente conseguir modelar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma alvenaria de 14, tá? 14 centímetros e tudo mais, que tem duas faces rebocadas. Ele vai ter o quê? Ele vai basicamente ter o meu centro, né, que é o meu osso. Inclusive, ele vai apresentar aqui o tipo da camada em si, que na verdade a gente tem três, que é o núcleo, que é o que eu vou chamar de osso aqui, tá? Porque simplesmente eu chamo assim que eu acho mais fácil. E o acabamento e outro, que é, por exemplo, quando você coloca aí uma camada de impermeabilização ou qualquer coisa assim, que então ele não se enquadra em relação ao acabamento e ele não se enquadra em relação ao núcleo da parede, tá bom? Então você pode vir aqui e basicamente mudar isso da forma como você quiser. Por exemplo, no caso aqui da minha parede, eu quero que ela tenha aí no final esses 20 e poucos centímetros, tá bom? Por quê? Porque eu quero que aí o meu pilar ele se interligue. Então eu vou meio que considerar que eu vou estar trabalhando com, por exemplo, um bloco de concreto de 19 centímetros e o reboco de ambos os lados, tá bom? Esse total ele vai dar 22 centímetros, tá bom? Para eu ter aí um modelo um pouco mais acurado, não precisar ficar remodelando um monte de coisa em relação à minha parede, o que eu vou fazer? Eu vou criar então uma parede que tenha, por exemplo, 20 centímetros de bloco estrutural. Por quê? Porque no caso eu modelei o meu pilar com 20 centímetros para ser uma medida exata e eu quero que aí o pilar ele fique certinho alinhado com a minha alvenaria, tá bom? Para isso, vamos então clicar aqui em novo. Ele vai dar a opção de colocar o nome. Eu vou seguir a mesma lógica de nomenclatura, tá? Em relação ao que já foi criado, porque eu acho que assim fica mais fácil de se localizar ali nos tipos que você vai selecionar. E perceba que ele tem aqui a opção de criar uma nova, totalmente nova,
ou em relação a duplicar, ou seja, pegar as mesmas propriedades que já foram definidas aqui dentro, por exemplo, desse, tá bom? Como aí é uma mudança muito pequena em relação a esse bloco aqui, especificamente esse perfil, eu vou deixar desse jeito, tá bom? Porque depois eu vou criar uma do zero para mostrar para vocês qual que é o processo, qual que é a diferença de processo. Ele vai duplicar, então ele vai deixar esse aqui com 19 centímetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 20 centímetros, tá bom? Porém, uma coisa muito interessante a gente mostrar é que, por exemplo, aqui, né, em relação às nossas formas de uso, você pode aplicar esse perfil composto, essa composição em vários elementos, vários tipos de elemento. Então, nesse caso, eu posso aplicar ele numa parede, numa laje, numa cobertura ou numa membrana. Como no caso eu só vou usar, então, uma parede, então eu vou deixar desse jeito, tá bom? Uma outra coisa que eu percebi foi que quando eu coloquei aqui em 20 centímetros, ele mudou, né? Ele ficou 23 centímetros. Isso significa que tanto essas aqui, essas duas espessuras, elas não estão inteiras, tá? O que acontece? Vou dar um ok, vou vir aqui em relação à preferência do projeto, em relação à unidade de trabalho. Eu vou mudar aqui para 3 casas decimais, tá? Só pra gente dar uma olhada em relação a isso. Vou dar um ok. Isso aqui pode ser mudado depois, tá, galera? Então podem ficar tranquilos. Vou entrar aqui em composição e vou lá, ele tá com 1,5 cm e aqui 1,5 cm, tá bom? Para todos os casos, tudo bem, eu vou manter desse jeito. Porém, sempre fiquem atentos em relação a isso, porque às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas tem alguma coisa bugada, devia estar com centímetros a mais. Só que na verdade o que está acontecendo é que como você não está trabalhando com a quantidade de casas decimais, que no caso esse modelo está considerando, ele está fazendo um cálculo com base no que você colocou, porém ele está mostrando outro número que está arredondado, tá bom? Então vamos lá, colocar um ok. E o que eu vou fazer assim para ser muito facilitado, eu vou pegar aqui, atribuir então o meu perfil que eu acabei de criar. Então vamos aqui, bloco de concreto 200, reboco dos dois lados, tá bom? Eu vou ver se aí ela tá conectada, tá? Eu vou colocar ela aqui no Ctrl T, menos 30 centímetros, porque eu não quero que ela fique batendo na minha viga, no caso, né, que foi o que eu posicionei no último. E eu vou colocar ela menos 5 centímetros para baixo, porque no caso, a minha laje, ela tá começando 5 centímetros para baixo, tá? Que foi o que a gente tinha decidido na aula anterior. Então, eu vou colocar desse jeito, beleza? E a forma de construção, como eu tô construindo algo aqui, né, que eu vou alinhar com base nos meus eixos que foram criados, eu vou criar aqui utilizando a face central, tá bom? Qual que é o ponto dessa questão da face central? Você pode escolher outras formas de construção, porém, essa é uma forma que dizem, né, as más línguas que tem aí uma questão de mais acuracidade, sabe? Dele ficar realmente um pouco mais certinho, com menos problemas, eventualmente, que acontecem, tá bom? Então, fazer toda essa volta. Eu vou pegar aqui e, por uma questão de modelagem mesmo, eu vou ocultar essa zona. Então, vou esconder esse vegetal, tá? E eu posso ver que aqui a minha laje, ela tá pra cima, tá? Porque eu, no caso da minha modelagem, eu sei que esse pilar ele está aqui por cima, porém ela deve estar um pouco pra cima. Então, eu vou pegar e colocar ela pra trás, tá bom? E assim eu consigo ver a visualização correta. Por que eu gosto de modelar aí algumas coisas com esse perfil composto? Porque ele faz exatamente isso, ele já abraça o pilar, tá? Ele já deixa tudo certinho. E como no caso a alvenaria, né? Nesse caso aqui, ela é mais fraca do que o pilar. Vamos dar uma olhada. Ela vai então ter esse recorte, né? De certa forma, em relação ao que está sendo mexido. Se eu quisesse, por exemplo, pegar aqui essa minha parede, tá? Por uma questão de exemplo, colocar ela aqui com uma altura de 3 metros. O que vai acontecer em relação a esse corte? Ele vai basicamente abraçar esse meu pilar, essa minha viga, sem necessariamente cortar ela. Então, eu vou pegar aqui, vou utilizar esse corte aqui de referência, que é o que a gente já construído. Abrir aqui.
E o que vai acontecer é que a parede, ela tá aqui, porém, como o material de construção aí da minha viga, ela é mais forte que do meu bloco, aqui do meu osso dessa parede, ela vai simplesmente abraçar, tá bom? Então é uma coisa que vocês podem manter em mente, porque o que eu fiz aí foi um erro proposital para mostrar para vocês que muitas vezes você pegar, e se você souber configurar certinho essas coisas, você pode colocar com uma construção automática, né, a sua parede, por exemplo, para que ela fique a 3 metros, para que ele fique abraçando essa viga com esse reboco que tá uma camada extra, tá bom? Então assim fica certinho, ele fica construtivamente correto, né? Inclusive eu posso até mesmo utilizar aqui essa parede em si para eu conseguir modelar. E eu consigo ver aí que tem alguns erros meus de modelagem na aula anterior em relação a essa viga, por exemplo, que ela tá um pouco para dentro, mas o que eu vou fazer é simples, eu vou selecionar aqui essas 3 vigas, utilizar a minha edição, vamos ver a quanto que ela tá. Vou selecionar ela aqui. Isso eu faço no 3D, tá, pessoal? Porque eu tenho aí uma certa prática com ele e pra mim eu fico bem tranquila trabalhando no 3D. Porém, se você não se sente tão confortável, você podia fazer essa edição através, por exemplo, de um corte, tá bom? Que ele também funciona do mesmo jeito. Eu até às vezes acho melhor quando você tá tipo modelando utilizando cortes, porque você tem uma precisão melhor da sua modelagem, tá bom? No caso, a professora aqui fazendo de uma forma que nem aconselho aos alunos, né? Eu quero exatamente que vocês tenham aí o melhor aprendizado. Beleza? Eu vou ajustar esse plano aqui também, que também eu fiz ele um pouquinho pra trás, sem pensar nessa minha parede. Vou só ajustar ele pra cá. Show de bola! Agora estamos totalmente alinhados, bonitão, show de bola. O que eu vou fazer aqui agora? Basicamente, eu sei que essa parede aqui, no caso, né, ela tá pra baixo. Por quê? Porque ela segue aí pro meu pavimento inferior. Eu posso fazer de 2 formas diferentes, tá? Primeiro de tudo, eu posso, por exemplo, pegar essa parede que eu sei que ela também segue o pavimento inferior. Eu posso simplesmente dividir ela. E posso colocar aqui essa partezinha aqui, que no caso eu vou até ajustar, que ela vem até aqui, que ela beira a minha viga, no caso. Essa parte aqui, posso falar então que ela tá pegando até o pavimento inferior, tá bom? Ele vai mudar. Só colocar aqui. Show de bola, tá aqui. E o que vai acontecer? Como ele tá modelado certinho no meu 3D e eu não tô vendo, é por uma questão de visualização, né? De escolha de visualização. Então eu posso vir aqui no Ctrl T dessa parede. E eu posso, por exemplo, colocar que ela vai aparecer em todos os pisos relevantes, tá? Isso é bem importante para sua parede, por exemplo, não desaparecer do seu pavimento, no caso. Beleza? Estamos aqui com uma parede que ela é contínua, então, que ela vai do pavimento inferior até o superior. Porém, eu também poderia fazer aí de uma segunda forma, que é, por exemplo, pegar aqui, eu vou fazer essa parte no corte, que eu acho que fica mais fácil de visualizar o que eu tô fazendo. Beleza? Aqui no meu corte, eu tenho então essa parede. Eu posso, por exemplo, duplicar ela, né? Com Ctrl D e pressionar o Ctrl. Lembrando que eu tenho esse toque, tá, gente? Vocês não precisam pegar e copiar pro lado para editar. É só algo que eu faço. Trocar o pavimento dela aqui. E depois montar ela, tá? Beleza. O que eu gosto de aconselhar para vocês? Tentem aí deixar
por exemplo, essa parede até essa viga aqui, ou coisa assim. E depois essa aqui de cima pra baixo, tá bom? Eu acho que fica um pouquinho mais organizado. Em relação à alvenaria, como eu expliquei na aula passada, o que está acontecendo é que esse material aqui, dessa laje, ela tá mais fraca do que esse bloco estrutural. E tudo bem, é isso que acontece mesmo na vida real. Tá tudo certo, tá bom? Vamos então visualizar o meu 3D. Beleza, ele já tá aqui. Show de bola. E agora o que eu vou fazer, basicamente, eu vou continuar então essa parede dando toda a minha volta no pavimento inferior, tá bom? Beleza, tô com a minha parede aqui. O que eu vou fazer? Eu vou então continuar com ela dando a volta aqui em todo o pavimento. Show de bola! Estamos aí com todas as paredes modeladas. E agora vamos criar um perfil, no caso, em que eu tenha um azulejo. Por que isso? Por que eu quero isso, afinal de contas? Bom, porque eu gosto aí. No caso aqui, a minha junção ela não ficou tão boa, né? Que eu poderia, por exemplo, ter colocado essa daqui pra cima e essa daqui diferente, né? Dando uma invertida aqui, eu acho que vai ficar melhor, tá, galera? Por mais que seja aí, não seja o 100% dos casos, eu vou fazer aqui desse jeito, porque assim ela vai ficar contornando, no caso, essa laje, até mesmo em outros pontos, tá bom? Então eu vou até mostrar isso no 3D pra vocês verem que nessa questão eu coloquei aí pra ela circundar, pra ela ficar desse jeitinho aqui, tá bom? No caso, quando a gente fizer o piso, eu vou subir ainda mais essa alvenaria pra ela ficar juntando aí os acabamentos, tá bom? Ou eu vou fazer provavelmente uma muretinha, alguma coisa assim. Acho que até a gente pode fazer isso agora, talvez que seria legal, né? Pra gente visualizar aqui já como se fosse um terracinho. Vamos então fazer. Para fazer então essa muretinha, o que eu vou fazer? Eu vou clonar essa parede, tá? Clonar a parede que tá embaixo. E eu vou criar, a partir desse alinhamento aqui desse pilar, uma outra mureta, no caso uma outra parede, né? E o que eu vou fazer então com essa parede que tá aqui, vou deixar ela agrupada, né, para poder selecionar. Eu vou colocar ela para cima, né? Então eu vou colocar a partir, por exemplo, do pavimento térreo. Agora ela sumiu, porque eu tenho que achar ela aqui no 3D. Ela tá nesse ponto. E aí o que eu vou fazer com ela? Vou tirar o agrupamento e reduzir aqui até eu chegar no ponto em que eu tenha uma altura de 20 centímetros. Ou eu posso vir aqui, acho que fica mais fácil desse jeito, né? Colocar aqui uma altura de 20 centímetros, tá bom? Assim ela vai ficar certinha nesse ponto, beleza? Ela já vai ficar alinhada aí a questão do rejunte, reboco e tudo mais. Só vou deixar aqui certo, porque no caso eu alinhei a construção dessa parede com base no pilar, só que na verdade eu tenho que alinhar conforme a parede, né? Não cometa esse mesmo erro que eu. Show, vou alinhar e deixar aqui. Perfeito, galera. Tá aqui então a muretinha construída. E o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou criar então aqui nesses alinhamentos que eu já deixei pronto, nossa parede do nosso sanitário, tá bom? Eu quero então que esse sanitário desse pavimento inferior fique nesta área aqui. E eu quero que no caso o sanitário ele contenha, né, uma questão de uma camada de cerâmica, para que eu tenha aí já a minha área molhada já meio que pré-definida, tá bom? Então para isso, galera, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma nova composição. Assim como eu tenho aqui no meu corte a minha composição reboco, bloco estrutural e reboco, eu teria que ter, por exemplo, para essa área aqui externa, uma camada chamada cerâmica, bloco estrutural e reboco, tá bom? E aqui para minha parte interna, como eu tenho uma necessidade de vedação menor, eu poderia fazer com um bloco menor, de menor espessura, e que tivesse aí a camada de cerâmica e a camada de reboco, tá bom? A gente vai criar esses perfis, tá bom? Então, a gente vai vir aqui em opções, atributos do elemento e composições. E a gente vai criar essas composições
novas, ok? Eu vou partir então desse bloco aqui, que é esse, que é o que a gente estava utilizando. E o que eu vou fazer, eu vou mostrar de duas formas como que vocês podem criar efetivamente essa composição, tá? Então eu vou vir aqui nesse bloco, eu vou dar um copiar, vou colocar em duplicar, tá? Para ele utilizar esse bloco aqui como base. Eu vou colocar que ele vai ser então rebocado em uma face e cerâmica em outra face, tá bom? Então, assim, então rebocado em uma face e cerâmica em uma face, perfeito? E eu vou dar um OK. Show de bola, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem aí a nossa linha externa que está passando o reboco, a gente tem o nosso bloco estrutural e a gente tem aqui a nossa linha interna que está passando outro reboco. Eu posso pegar esse outro reboco aqui que está passando na minha parte interna, porque afinal de contas, aqui na parte interna da minha parede é que vai estar acontecendo a minha cerâmica. Eu posso remover essa camada, tá bom? E assim eu posso, por exemplo, pegar e incluir outra camada, e essa outra camada eu posso editar com base no material que eu quero colocar. Então aqui nesse caso eu vou utilizar aí um material cerâmico, tá bom? Então aqui revestimento cerâmico, e eu vou utilizar uma camada de revestimento cerâmico equivalente aí a 2,5 cm, tá? Porque assim eu consigo garantir que a minha parede em si tenha 24 centímetros total, beleza? Então eu vou colocar que ele vai ser aplicado em uma parede e eu vou dar um OK. Aqui selecionando a minha parede, o que eu posso fazer? Vou ver se ela está agrupada. Ela não estando agrupada, eu posso vir com essa ferramenta aqui de dividir, que basicamente vai repartir a minha parede onde que eu quiser dividir. No caso, eu já tenho aqui os meus eixos feitos com as minhas linhas de referência, que eu construí digitando L. Aqui, L, você vai desabilitar, e L, você vai habilitar essas linhazinhas aqui de referência que você pode mexer, mover, cortar e tudo mais, beleza? Então, tá aqui a minha parede. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a minha face aqui do bloco de concreto, mais uma face de reboco, mais uma face cerâmica, tá bom? Ele veio invertido. O que eu vou fazer? Eu vou colocar como P, vou apertar a tecla P, que é basicamente o atalho para que você consiga inverter a parede de uma forma fácil, ou você pode, por exemplo, mudar aqui clicando e ele vai inverter. Porém, caso vocês perceberam, né, a minha parede, ela tá desalinhada, porque no caso, ela tá alinhando pelo eixo da parede, o eixo de construção da parede, e não o eixo do meu núcleo, né, que tem a minha camada de núcleo, que é o meu bloco estrutural. Para eu ajustar isso, eu posso entrar aqui no meu Ctrl T, e aqui nesse ponto de linha de referência, eu vou ter aí a alteração para mudar o meu centro de construção na minha parede para o meu núcleo central, tá bom? E assim eu consigo colocar ela certinha. No caso, ela não ficou certinha, mas aí a gente vai entrar na composição para a gente entender o que aconteceu. O que está acontecendo aqui, que foi aí um erro, foi que a camada cerâmica, assim que a gente inseriu a camada, o que estava selecionado é o bloco de concreto. Isso pode muito vir a acontecer, tá bom? Porque às vezes está com essa questão dessa camada selecionada e você coloca em inserir camada e ela vai criar uma camada similar, inclusive puxando as informações de tipo, tá? Que é o que a gente já tinha comentado anteriormente. Então é só mudar essa cerâmica aqui para um acabamento, clicar OK e ele vai aí ajustar. Então ele não vai calcular como se essa cerâmica aqui fosse, no caso, uma camada extra estrutural, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa parede interna. Isso mesmo. Então a gente vai de novo nos atributos, em composições. A gente vai clicar em novo, só que dessa vez a gente vai realmente construir uma nova do zero, tá bom? Para vocês entenderem como é que funciona esse processo. Então eu vou colocar aqui um bloco concreto 15 centímetros, acho que pode ser. Eu tô, no caso, arredondando, tá, gente? Rebocado, uma face. E cerâmica em uma face. Perfeito? Sim, eu vou ter essas duas. No caso, esse daqui já existe. Vou colocar, acho que foi um teste que eu fiz. Colocar aqui reboco, uma face, tá bom?
E ele vai aí zerar todas as coisas que eu tinha estruturado. Então, gente, é uma questão muito que assim, quando você duplica, eu prefiro fazer por a partir de duplicar alguma coisa existente, porque é só uma questão de você editar. Porém, quando você cria do zero, você tem aí mais liberdade para você controlar tudo o que está sendo configurado, desde o zero, tá bom? Então, eu vou vir colocar aqui o meu bloco de concreto, aqui, estrutural, beleza? Vou colocar esse bloco de concreto estrutural aqui com o meu núcleo, e ela vai ter 15, tá? Conforme aqui o nome que eu dei. Aqui, então, de um lado, do lado externo, eu vou utilizar o meu reboco, que está aqui. Perfeito? Ele vai ter aí uma camada de 1,5 cm, que é o que a gente já tinha utilizado anteriormente. E eu vou inserir aqui uma outra camada. No caso, já alterando aqui o reboco para o meu acabamento. E esse outro reboco que eu dupliquei, eu vou só arrastar para baixo aqui através desse movimentador que ele já vai alterar. E aqui eu vou colocar a minha camada de cerâmica, beleza? Que está aqui. Show de bola, essa camada de cerâmica, então eu vou colocar aí com uns 2,5 cm. E assim ele vai ter uma espessura total de 19 centímetros da parede, beleza? Vou colocar aqui também, mudando para acabamento, para a gente não ter mais aquele erro, né? Associado com a questão da construção. E eu vou dar um ok. Agora, para essa parede, eu vou simplesmente construir ela aqui, reboco uma face, e cerâmica uma face. Show de bola. E aí, essa parede, ao invés de eu construir pelo eixo central, eu vou construir aí pela minha face externa. Por quê? Porque eu quero que a minha face externa, ela se junte aqui, né? Eu quero que ela, essa questão dessa linha aqui de referência, ela vai servir como um auxílio de construção para mim neste caso, tá? Eu vou aqui alinhar com a minha viga, para ela ficar bem bonitinha. E eu vou fazer isso daqui, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas paredes e eu vou colocar aqui o interceptar. E assim ela vai juntar as duas formas, tá bom? Eu poderia simplesmente pegar ou também colocar para cá, assim, alinhar dessa forma. Assim eu não teria problema com essa questão dessa junção, tá bom? Aí é só ajustar essa parede aqui e prontinho, já temos aí as nossas questões de parede cerâmica e tudo mais acontecendo. Vamos entrar no nosso corte pra gente ver o que tá acontecendo em relação a essa parede. E ele tá aí transpassando, né, pro pavimento superior. Para ajustar isso, então, eu tenho que selecionar todo este grupo aqui de parede, que é o que eu acabei de construir. Eu tenho que ajustar ele para ele ficar mais baixo. Por quê? Porque eu copiei, né, dessa parede aqui de fora. Eu comecei a construir, ele estava puxando as características que estavam aqui de fora. Então, para fazer ele de uma forma correta, eu preciso aí colocar menos 20 centímetros, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no corte. E ele já ajustou, tá bom? Por enquanto, galera, eu vou pedir para vocês não se preocuparem tanto com essa parte aqui dessa cerâmica, que a gente vai trabalhar isso em outras aulas, tá? Tem duas formas da gente ajustar essa parede aqui, de deixar isso aqui de uma forma correta, tá? Dentro do nosso modelagem, porque a cerâmica ela vai ficar mais baixa, mas podem ficar tranquilos, beleza? Então é isso, galera, terminamos aí a nossa composição de paredes. Eu posso vir aqui e fazer pequenos ajustes, né, em relação ao meu modelo, para pegar e acobertar esse pilar, que na verdade ele está colocado erroneamente. Vou até consertar ele agora, que ele está para fora da minha parede. Foi bom que eu já vi para já consertar por enquanto. Vou movimentar ele para cá. Perfeito? Vamos ajustar aqui. E é isso, galera. Ficamos por aqui nessa aula, que a gente acabou aí as nossas paredes compostas. Bom, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Realmente foi uma aula pra dar aquele mind-blowing total sobre paredes, né? Eu imagino que vocês nem sabiam de muitas coisas que eu comentei nessa aula, mas espero que vocês realmente tenham gostado. Bom, se você gostou, eu já vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, já compartilhar ele, já se inscrever no canal pra você não perder mais nenhuma novidade aqui e também ativar a notificação no sininho, porque é sempre bom você receber aí essas notificações pra você não perder nenhuma aula que a gente tá postando, tá bom? Seguinte, eu gostaria também já de lembrar vocês que as inscrições estão abertas para o nosso curso gratuito Modelagem Express, que vai rolar no dia 4 de setembro. Isso mesmo, vão ser 7 dias para eu ensinar você o que fazer, né? Como fazer um projeto do zero até 100% modelado dentro do ArchiCAD. Vai ser realmente um curso com grandes sacadas, com coisas assim incríveis em relação ao conceito de elementos multidinâmicos, que eu vou ensinar muita
coisa pra você e você não pode perder, tá bom? Então, ó, se você quer já entrar no grupo de alunos, realmente já participar aí de toda essa dinâmica, é só você entrar aqui no link abaixo que tá na descrição, se inscreve lá, que aí, dia 4 de setembro, nos vemos pra ensinar você muitas coisas mais sobre Arquicad. Lembrando, se você teve qualquer dúvida, crítica, opinião, declaração de amor ou qualquer coisa que você queira perguntar aqui pra gente, é só você comentar aqui nos comentários abaixo ou ir lá conversar comigo lá no direct do Instagram. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Será que tem problema? Você quer sair um pouquinho daí, Charlie? Quer? Você quer sair um pouquinho daí? Hein, meu gato? Vamos poder gravar? Isso, que menino bonzão. Que menino bonzinho. Senta. Não, Charlie, não é pra você dar volta.